Palavra da Verdade, devocional de 11 de maio, aprendendo com um mau exemplo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Atos 5, 3-5. Sempre haverá na igreja visível hipócritas entre os crentes sinceros. Os inúmeros casos de escândalos na igreja do Senhor ilustram esta verdade. No entanto, não devemos deixar que a nossa inclinação natural para bisbilhotar quedas e tragédias alheias, que na maioria das vezes não passa de uma fuga de nossas próprias culpas, impeça-nos de tirar delas lições e manter a convicção de que, apesar de seus maus exemplos, a igreja continua sendo o povo de Deus e continua abençoando vidas. O evangelho não vai parar de crescer e se espalhar por causa dos falsos cristãos que surgem o bom nome de Jesus, e nem por causa dos cristãos verdadeiros que também, por causa de seus deslizes, levam o nome de Deus a ser blasfemado entre os gentios. O Senhor Deus julga e disciplina a sua igreja, a fim de apresentá-la no dia final como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como está escrito em Efésios 5, 25-27. Nem a igreja primitiva, considerada por todos nós uma referência em termos de crescimento e vitalidade, estava livre dessas imperfeições. No entanto, elas foram usadas para ensinar a igreja a julgar seus membros, exercer disciplina e seguir crescendo de forma saudável. Já observamos na devocional anterior acerca do desprendimento dos primeiros cristãos em relação aos seus bens materiais e da alegria em compartilhar do que lhes sobrava com quem tinha necessidade. Como resultado, nenhum necessitado havia entre eles, como está escrito em Atos 4:34a. Tendo observado esse ambiente de pregação poderosa, desprendimento e generosidade, Lucas cita exemplos particulares desse espírito, sendo um bom exemplo, no capítulo 4, 36-37, e um mau exemplo, no nosso texto. São 3 parágrafos ao todo, unidos pelo mesmo tema de possuir uma propriedade, vendê-la e depositar o valor correspondente aos pés dos apóstolos. Já vimos José, o bom exemplo, um cristão cujo espírito solidário e encorajador lhe rendeu o apelido de Barnabé, filho da exortação, além de ser desprendido quanto aos seus bens, generoso em dar e pronto a repartir, um crente destacado como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, enfim, um cristão que refletia o caráter de Cristo. Já no texto da nossa meditação, Lucas nos apresenta maus exemplos. Movidos pela avareza, Ananias e Safira, membros da igreja de Jerusalém, manifestaram um espírito contrário ao da comunidade à qual pertenciam. Enquanto na igreja ninguém chamava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, antes dispunham de todas as suas posses para os carentes, o casal reteve parte de sua riqueza. Enquanto a igreja se irmanava para o bem, eles entram em acordo para o mal. Consequentemente, o coração e a alma deles não eram um com a comunidade. Eles queriam fazer parte da congregação, mas tinham um coração egoísta. Não havia nada demais em eles não darem nada aos apóstolos, mas eles deram um valor e declararam outro. Eles mentiram à igreja. E o comportamento deles também se contrasta com o de Barnabé. Enquanto o filho da exortação é reputado um homem cheio do Espírito Santo, o casal mancomunado tem o coração inspirado por Satanás. Por que encheu Satanás teu coração? Pergunta Pedro no verso 3. Cheios de Satanás, eles enganam a igreja de Cristo. O engano é uma forma de furto. O verbo reter significa no original furtar, indicando uma ação disfarçada e fraudulenta. Não é sem razão que eles se tornam objetos do juízo de Deus. Tanto Ananias como Safira morrem. Diante do fato, Lucas observa que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos, no verso 11. A narrativa de Ananias e Safira nos traz pelo menos 4 advertências. A primeira delas é que quem mente à igreja de Cristo, mente ao próprio Deus. Pedro ressalta no verso 3 que mentindo à igreja, eles estavam mentindo ao Espírito Santo, e no verso 4 ele declara: não mentiste aos homens, mas a Deus.
Em segundo lugar, aprendemos que quem engana a Igreja de Cristo está tentando também a Deus. Inquirindo Safira, Pedro pergunta: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? No verso 9. Isto significa testar a Deus para ver quanta coisa eles conseguiam fazer impunemente. Em terceiro lugar, Deus não passa de largo sobre os pecados do seu povo. Pelo contrário, ele os revela e os trata com seriedade. Veja toda a repreensão de Pedro e a morte súbita dos dois no parágrafo. Como diz a Escritura, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, conforme Hebreus 10:31. Por último, apesar de problemas e escândalos, a Igreja seguirá sua missão no mundo e continuará crescendo e abençoando vidas. Após a morte de Ananias e Safira, um novo resumo da vida da Igreja é apresentado por Lucas, destacando o crescimento, nos versículos 12 a 16, especialmente no verso 14, o médico amado observa: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Diante dessas lições, a nós cabe-nos considerar ambos os exemplos, seguindo o bom, e quanto aos maus, atender aos conselhos da Palavra de Deus. Em 3 de João 1,11, por exemplo, está escrito: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Igualmente nos adverte Paulo em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E por fim, em Gálatas 6:1, somos exortados: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.